Meu nome é Ember e eu tenho 27 anos. No último Natal, meu pai abriu a porta da frente, me avaliou como se eu fosse um pacote deixado na varanda errada e deixou bem claro que eu não era bem-vinda. Eu estava ali, segurando uma garrafa de vinho em uma mão e uma bandeja de biscoitos na outra. Eu os tinha assado na noite anterior porque uma parte teimosa de mim ainda queria aparecer do jeito que minha mãe teria querido. Toquei a campainha. Lá dentro, ouvia-se talheres batendo nos pratos, risadas distantes, o zumbido constante de uma família que tinha decidido que funcionava muito bem sem mim. A trava clicou. A porta se abriu. Meu pai apenas me olhou. Sem abraço. Sem Feliz Natal. Apenas um lento revirar de olhos, como se eu já estivesse o cansando. Ele se afastou um pouco para que eu pudesse ver além dele. A mesa de jantar estava cheia, sua esposa, minha irmãzinha, parentes que eu não via há anos. Todos os lugares ocupados, pratos carregados, rostos voltados uns para os outros. Nenhuma pessoa se virou para a porta. Então ele se inclinou um pouco mais, e a noite endureceu em torno das palavras dele. Ele disse que não me queria ali, que eu deveria ir estragar o feriado de outra pessoa. Meus dedos apertaram a bandeja. Engoli em seco, balancei a cabeça uma vez e disse que entendia. Então desci os degraus, entrei no carro e me afastei da casa em que cresci. Cerca de 10 minutos depois, eu estava sentada no estacionamento lotado de um shopping, encarando o volante, quando faróis cortaram meu capô e pararam de repente. Meu pai desceu do carro, veio direto até minha janela e chamou meu nome como se não tivesse acabado de me excluir. Se histórias familiares injustas como essa mexem com você, fique comigo, se inscreva, e eu vou contar exatamente o que ele disse naquele estacionamento. Quando o carro do meu pai freou em frente ao meu, o estacionamento havia se tornado um borrão de luzes de freio e neve derretida. Eu não saí do carro. Observei-o no retrovisor lateral enquanto ele atravessava rapidamente as faixas pintadas, casaco meio fechado, ombros curvados como se estivesse se protegendo de um clima que nada tinha a ver com a temperatura. Ele bateu no vidro, mas eu não tinha pressa de abaixar a janela. A última vez que ele tinha aberto uma porta para mim, foi para me deixar de fora. Agora ele estava sob o brilho frio de uma luz do shopping, em vez do calor que se espalhava da varanda. Esse contraste dizia mais do que qualquer pedido de desculpas poderia. Quando finalmente abri um pouco a janela, ele começou a falar rápido, como se a velocidade pudesse desfazer o que já tinha sido dito nos degraus da frente. Estresse, tensão, as festas afetando todos, como as coisas tinham saído errado, frases familiares que as pessoas usam quando querem suavizar algo que, na verdade, era muito claro. Eu deixei as palavras passarem sem pegar nenhuma delas. Eu sabia o que tinha ouvido. Eu sabia como tinha me sentido. Então o tom dele mudou. A pressa desapareceu da voz, substituída por algo mais pesado. Ele disse que havia algo da minha mãe que ele deveria me dar, algo que deveria ter me entregado anos atrás. Explicou que, mais cedo naquela noite, enquanto Linda estava ocupada na cozinha, ele havia vasculhado a gaveta do escritório atrás de velas extras. Aquela parte soava normal, mas então ele viu um envelope escondido atrás de uma pilha de formulários de imposto antigos. Meu nome estava nele, escrito com a letra da minha mãe. Esse detalhe fez minha mão apertar o volante. Não apenas o envelope existia, mas ele já tinha sido visto antes. Ele admitiu que não era a primeira vez que tinha reparado nele. Meses depois da morte da minha mãe, quando Linda o ajudou a organizar os papéis, o envelope havia aparecido. Ele tinha registrado meu nome, sentido o nó de algo que não queria examinar, e depois deixou Linda guardá-lo de volta na gaveta com o resto. Ele dizia a si mesmo que haveria tempo depois, que talvez ela já tivesse mencionado aquilo para mim, que talvez não fosse importante. Agora, parado em um estacionamento com a respiração formando vapor no vidro, ele não tinha mais desculpas. Quando o viu de novo ao procurar velas, a culpa bateu de forma diferente. Desta vez, ele o pegou. Desta vez, leu meu nome e não conseguiu fingir que era destinado a outra pessoa. Era por isso que ele havia saído de casa no meio do jantar de Natal e seguido minhas luzes traseiras pela neve. Ouvir ele me contava duas coisas ao mesmo tempo. Havia a dor de saber que algo destinado a mim estava a poucos cômodos de distância, enquanto eu passava os feriados sozinha. E havia a percepção aguda de que a inação dele não fora um acidente. Era um padrão. Ele não queria agitar o barco, então deixou meu lugar na família se afastar.
O envelope, de repente, deixou de parecer um objeto sentimental e passou a ser como uma explosão retardada, uma pequena bomba de papel que silenciosamente fazia tic-tac na gaveta dele, enquanto o resto da família construía uma nova versão dela sem mim. Ele me pediu para voltar, não para sentar à mesa ou posar para fotos, mas para entrar no escritório e finalmente ler o que ela havia escrito. Disse que me devia isso. Talvez devesse mesmo. Mas a parte de mim que ainda respondia à voz da minha mãe se importava menos com o que lhe devia e mais com o que ela havia tentado dizer antes que o tempo acabasse. Por um instante, considerei recusar. Imaginei dirigir para casa, colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela casa, e deixar o que quer que estivesse naquele envelope enterrado. A ideia parecia um tipo de segurança, mas também como uma traição à única pessoa que nunca me tratou como um incômodo. Pensei em todas as noites em que desejei uma conversa a mais com ela, uma frase a mais para me segurar quando o resto da família me fazia sentir como uma estranha. A carta talvez não consertasse nada, mas era dela e era minha. No fim, isso bastava. Girei a chave, tirei o carro vagarosamente da vaga e observei os faróis dele surgirem atrás de mim enquanto eu seguia em direção à saída. Não estava voltando por eles. Estava voltando por ela e pela versão de mim mesma na qual ela acreditara muito depois de todos os outros terem parado de tentar vê-la. A volta para casa não parecia uma retirada. Parecia ser puxada para o centro de uma tempestade que passei anos contornando à distância. Quando entramos na entrada familiar, as luzes nas janelas pareciam cenográficas, como decorações na vida de outra pessoa. Meu pai caminhou à minha frente pelo acesso lateral, passando pela cozinha, onde os pratos ainda esperavam sob lâmpadas quentes, em direção à garagem. O contraste entre o barulho que eu conhecia dentro de casa e o silêncio do corredor fez meu peito apertar. Eu o segui até o pequeno escritório ao lado da garagem, uma sala à qual nunca tinha prestado atenção antes. Ele abriu a gaveta debaixo do arquivo de metal e recuou, como se abrisse espaço para eu ver por mim mesma. Escondido atrás de grossos pastas de papel, estava o envelope que ele havia descrito. Era off-white, com as bordas amolecidas pelo tempo, meu nome escrito numa inclinação que eu conhecia melhor do que a minha própria. Por um instante, tudo o que pude fazer foi ficar olhando para aquela caligrafia. Ela me arrastava de volta no tempo melhor do que qualquer fotografia. Peguei o envelope com cuidado, com medo de que meus dedos deixassem algo nele que não estivesse lá quando ela o selou. A aba ainda estava intacta. Ninguém tinha aberto. Ninguém sequer tinha fingido abrir. Essa percepção soou mais alto do que qualquer pedido de desculpas que eu já tivesse desejado daquela casa. O envelope parecia mais pesado do que o papel deveria, não pelo peso da tinta, mas pelos anos que passou no escuro enquanto eu me perguntava por que tudo entre nós tinha ficado tão silencioso. Parecia uma explosão retardada, que deveria ter acontecido quando eu completasse 25 anos, mas que foi obrigada a esperar até que alguém finalmente tivesse consciência. Deslizei um dedo sob o selo e desdobrei a carta dentro. A voz dela retornou em linhas e lobes de tinta. Ela escrevia sobre mim do jeito que costumava fazer quando estávamos sozinhas na cozinha tarde da noite, depois que todos haviam ido dormir, e ela me falava como se eu já fosse adulta. Ela dizia que se orgulhava das escolhas que eu havia feito, mesmo quando elas não correspondiam às expectativas de ninguém. Dizia que eu não era a decepção que algumas pessoas tentaram me convencer de que eu era. Havia um parágrafo sobre como certos parentes me tratavam, como favoreciam os que consideravam crianças fáceis, como confundiam obediência com lealdade. Ela não citava nomes, mas eu não precisava deles. Eu os tinha vivido. Então veio a parte que acelerou meu pulso. Ela explicou que havia separado uma conta em meu nome. Não uma fortuna, mas o suficiente para me dar opções, o suficiente para não depender de pessoas que usam dinheiro como coleira. Ela planejou que se tornasse acessível quando eu completasse 25 anos. Uma forma silenciosa de dizer que confiava no meu julgamento, mesmo que não estivesse lá para ver. Eu já tinha passado dessa idade. Anos se passaram. Ninguém disse uma palavra. Lendo aquilo, algo dentro de mim se reorganizou. Por muito tempo, carreguei a ideia de que talvez tivesse exagerado no modo como me tratavam, que talvez eu fosse sensível demais, rápida demais em interpretar distância como rejeição. As palavras dela cortaram aquela névoa. Ela sabia. Ela antecipou as maneiras pelas quais poderiam tentar me fazer sentir pequena.
Tentou construir uma rede de segurança sob mim antes de partir. No final da carta, ela escrevia sobre meu pai. Pedia para que ele permanecesse próximo a mim, que me colocasse em primeiro lugar às vezes, que me protegesse quando outras vozes se tornassem altas demais. Ver aquelas linhas tornou impossível fingir que o silêncio dele fora neutro. Guardar aquela carta em uma gaveta não fora apenas evitar. Fora uma escolha de ignorar a única pessoa que ele dizia sentir falta. Quando terminei de ler, dobrei o papel ao longo das dobras originais e o coloquei de volta no envelope. Não porque quisesse escondê-lo novamente, mas porque queria ser eu a decidir onde ele viveria a partir de agora. Coloquei-o na minha própria bolsa. Pela primeira vez em anos, a história que eu contava sobre essa família começou a mudar de forma. Eu não era a peça extra que nunca se encaixava. Eu era a única pessoa que minha mãe confiou para ver as coisas quando todos os outros preferiam a versão da realidade que os mantinha confortáveis. Saindo daquele escritório, senti algo sólido sob meus pés que não estava lá antes. Eu não sabia exatamente o que faria a seguir. Mas sabia de uma coisa. Tudo que viesse depois daquele momento não seria mais construído sobre o silêncio deles. Mais tarde naquela noite, quando finalmente saí da casa do meu pai e voltei para meu apartamento, a carta permaneceu ao alcance das mãos, como um objeto frágil que eu não conseguia largar. Coloquei-a sobre a mesa, ao lado das minhas chaves, e sentei-me no silêncio, ouvindo o zumbido baixo de um lugar que pertencia só a mim. O contraste entre esse espaço e aquele de onde eu acabara de sair era nítido. Durante anos, eu me disse que a distância na minha família era um afastamento infeliz, algo que acontecia lentamente, quase por acidente. Sentada ali, com as palavras da minha mãe diante de mim, essa história desmoronou. Ela havia visto o que estava por vir. Ela colocou dinheiro e instruções entre mim e as pessoas que eventualmente decidiriam que eu era opcional. Imagens do passado começaram a se alinhar na minha mente como evidências. Pensei no primeiro Natal depois que ela morreu, quando Linda se ofereceu para organizar tudo para que meu pai não precisasse. Ele ficou ali, parecendo perdido e grato, enquanto ela empilhava caixas, separava pilhas e silenciosamente assumia o controle de gavetas que nunca haviam sido dela. Na época, parecia ajuda. Agora, parecia acesso. Lembrei-me de como Linda sempre parecia estar mais próxima do correio, a que se oferecia para levar coisas ao posto, a que organizava papéis antes mesmo de meu pai saber o que havia chegado. Ela apresentava isso como uma forma de mantê-lo organizado, de tirar o estresse dos ombros dele. Era fácil aceitar essa história quando eu queria acreditar que todos estavam apenas fazendo o melhor que podiam. Agora era mais difícil, sabendo que uma carta com meu nome havia sido guardada de volta em uma gaveta, em vez de ir para minhas mãos. Meus pensamentos se voltaram para minha irmãzinha e para a forma como Linda falava dela na frente de outros parentes, elogiando o quão responsável ela era, como sabia estar presente para a família. O subtexto estava sempre lá, alto o suficiente para eu ouvir, sem ninguém precisar mencionar meu nome. Minha irmã era o bom exemplo. Eu era o caso de advertência, aquela que se afastou e supostamente parou de se importar. Mas a carta contava uma versão diferente de quem eu era e de como eu os amava. Lembrava-me das vezes em que voltava para os feriados, apenas para ser recebida com sorrisos contidos e a sensação de estar entrando em uma história que eles já haviam escrito sem mim. Cada visita minava minha confiança até que eu deixei de ir com tanta frequência. Eles interpretavam meu afastamento como prova de que eu não pertencia. Na realidade, era autodefesa. Ela confiava em mim o suficiente para me dar uma medida de independência. Alguém decidiu que essa independência era negociável. A ideia de Linda ver meu nome naquele envelope, reconhecer o que aquilo significava e deixar que ele deslizasse de volta para uma gaveta me deixou enjoada. Não era apenas descuido. Era conveniência. Manter-me no escuro significava manter o equilíbrio de poder exatamente onde ela queria, com as pessoas confortavelmente sentadas àquela mesa. Tentei conceder ao meu pai um fragmento de graça. Eu sabia que ele não era calculista ou cruel de uma forma que tornasse os vilões fáceis de identificar. A falha dele era diferente. Ele evitava conflitos de forma tão completa que permitia que outras pessoas decidissem quais verdades poderiam vir à tona. Ignorar o envelope também lhe custou algo. Esvaziou qualquer reivindicação que ele ainda tivesse de ser o pai que me conhecia. Quanto mais eu pensava sobre isso, menos parecia uma ofensa emocional e mais parecia um padrão de escolhas. Alguém decidiu o que eu precisava saber e quando.
Sentada à minha própria mesa, percebi que tinha terminado de interpretar o papel que eles silenciosamente haviam me atribuído. A filha distante, instável, que supostamente havia se afastado por conta própria. Eu não tinha me afastado. Fui empurrada. Peguei o envelope novamente, passando o polegar pela borda. Ele não parecia mais um relicário de outra vida. Parecia documentação, prova de que minha mãe me via claramente e que alguém havia se esforçado tanto quanto para borrar essa visão. Os próximos passos começaram a se organizar na minha cabeça. Havia profissionais que lidavam com contas como a que ela mencionara. Havia registros, datas, assinaturas, todas as coisas que deixavam rastros quando as pessoas tomavam decisões que não deveriam ter tomado. Pela primeira vez, a ideia de investigar tudo aquilo não me intimidava. Ela me estudava. Eles haviam passado anos me tratando como alguém incapaz de lidar com a verdade. Agora, a verdade era a única coisa que eu queria lidar. Na manhã seguinte, acordei com um tipo de foco que normalmente só aparece em emergências. A carta estava sobre o criado mudo, onde eu a havia deixado, o envelope dobrado em um canto. Deixá-la à vista parecia uma promessa. Não mais fingir que eu não sabia o que sabia. Fiz café, abri o laptop na mesa da cozinha e digitei o nome do banco que minha mãe havia escrito. O logotipo na tela parecia pessoal agora, sabendo que estava ligado a um plano que ela nunca havia conseguido concretizar. Cadastrei-me para acesso online, passo a passo, respondendo a perguntas de segurança que pareciam um quiz sobre minha própria infância. Cidade de nascimento, primeiro carro, a rua onde morávamos quando eu estava no ensino fundamental. Cada resposta correta fazia tudo parecer mais real. Quando a conta finalmente apareceu com meu nome, senti o chão sob meus pés se firmar e se mover ao mesmo tempo. O saldo não era uma fortuna de conto de fadas, mas era significativo o suficiente para que mantê-lo escondido de mim durante anos dissesse algo inconfundível sobre as prioridades daquela casa. Ao percorrer o histórico, um padrão emergiu. Depósitos alinhados com os anos em que minha mãe estava viva e trabalhando. Depois que ela morreu, houve uma lacuna, seguida por pequenas retiradas regulares. Não eram grandes quantias, mas constantes, previsíveis, como alguém tomando goles cuidadosos de um copo que não era seu, esperando que ninguém notasse o nível diminuindo. Anotei datas e valores em um caderno, sentindo-me mais um auditor do que uma filha. Cada linha na página marcava mais uma decisão tomada sem mim. Traduzir traição em números era estranhamente reconfortante. Sentimentos podem ser ignorados. Registros bancários ficam ali, olhando de volta. Meu telefone acendeu com o nome do meu pai. Observei a notificação vibrar sobre a mesa e desaparecer. 1 minuto depois, chegou uma mensagem dizendo que ele queria conversar quando eu tivesse tempo. Não a abri. Não estava pronta para ouvir a história dele sobreposta às evidências diante de mim. Pouco depois, a linha fixa da casa dele apareceu na tela. Imaginei Linda na cozinha, telefone na mão, tentando moldar a narrativa antes que eu pudesse. Deixei a chamada tocar até o fim também. Pela primeira vez, não iria correr para acalmar o desconforto de ninguém. Em vez disso, continuei trabalhando. Pesquisei informações sobre contas inativas, direitos de beneficiários e o que acontece quando fundos destinados a uma pessoa beneficiam silenciosamente outra. A linguagem dos sites era seca, mas por trás das frases jurídicas, eu conseguia enxergar o contorno do que havia acontecido. Havia regras claras sobre notificação, documentação e autoridade. Alguém havia assumido um papel que nunca deveria ter tido. Cada clique do mouse parecia mais um corte na história que minha família gostava de contar sobre mim. A filha instável, a que não entendia como as coisas funcionavam. Quanto mais eu descobria, mais difícil se tornava fingir que tudo não passava de um mal-entendido. Isso era uma série de escolhas. Ao meio-dia, eu já tinha uma lista de perguntas e uma lista curta de escritórios que precisava contatar. Liguei primeiro para o atendimento ao cliente do banco, mantendo a voz firme enquanto explicava que havia descoberto recentemente uma conta criada em meu nome por um dos meus pais que havia falecido. A atendente não podia compartilhar tudo por telefone, mas confirmou o suficiente. Havia uma conta. Estava vinculada ao meu CPF. Houve movimentações após a morte da minha mãe. Ela me explicou quais documentos eu precisaria levar pessoalmente, identificação, certidão de óbito, qualquer coisa relacionada à herança. O tom dela permaneceu profissional,
mas houve uma breve pausa ao mencionar os saques póstumos. Foi apenas um instante de silêncio, mas já dizia que o que eu estava descrevendo não soava inofensivo nem do lado dela da linha. Quando a ligação terminou, sentei-me imóvel, caneta entre os dedos. A cozinha ao meu redor parecia a mesma do dia anterior, a caneca lascada no balcão, o casaco pendurado na cadeira. A única diferença era que agora eu tinha prova de que os planos da minha mãe não haviam desaparecido com ela. Eles haviam sido tratados como um recurso. A antiga versão de mim talvez tivesse parado ali, intimidada com a ideia de confrontar pessoas que supostamente deveriam me amar. Esta versão estava cansada de uma forma diferente. O medo que carreguei ao redor deles por anos cedia lugar a algo mais frio e estável. Eles haviam construído seu conforto assumindo que eu ficaria quieta e grata pelos restos de inclusão que me ofereciam. Pela primeira vez, eu considerava o que poderia acontecer se eu parasse de aceitar aquele papel. Em poucos dias, os compromissos foram marcados. Era estranho como os passos pareciam ordinários no meu calendário, uma visita matinal ao banco, uma tarde com um advogado recomendado por uma amiga. Eles se encaixavam entre reuniões de trabalho e lembretes de supermercado, como se uma traição silenciosa fosse apenas mais uma tarefa a cumprir. No banco, entreguei minha identificação e os documentos que haviam solicitado, observando os olhos da atendente se moverem da minha carteira de motorista para a tela do computador. Ela digitou por um tempo, depois se desculpou e desapareceu em um escritório nos fundos. Quando voltou, havia uma segunda pessoa com ela, alguém com um título em seu crachá, não apenas o primeiro nome. Ele se apresentou e me convidou a entrar em um pequeno escritório com paredes de vidro na lateral do saguão. Sentei-me, a carta na minha bolsa como uma segunda coluna vertebral. Ele explicou o que podiam confirmar e o que precisava de mais tempo para análise. A conta havia sido aberta pela minha mãe. Eu era a titular nomeada. Houve depósitos regulares enquanto ela estava viva, depois uma pausa, e então saques processados através do inventário. Ele leu as datas e meus apontamentos da mesa da cozinha se alinhavam. Ouvindo dele, era diferente de ver tudo em uma tela em casa. Tirava a última fina camada de dúvida que eu ainda carregava, aquele sussurro de que talvez eu tivesse entendido tudo errado. Lá estava, na linguagem institucional. Isso não seguiu o caminho que minha mãe havia planejado. Ele não disse que alguém tinha feito algo criminoso. Instituições são cautelosas. Em vez disso, ele falou sobre questões de autorização e a importância de uma comunicação clara com os beneficiários. Incentivou-me a solicitar um extrato completo e sugeriu que eu conversasse com alguém especializado em inventários. O tom dele permaneceu neutro, mas fez uma pausa apenas o suficiente para que eu percebesse o que ele não estava dizendo. Mais tarde, no escritório da advogada, coloquei à frente a carta, os extratos da conta e o cronograma aproximado. Ela ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações. Não parecia surpresa. Me guiou pelas opções. Havia caminhos legais para contestar como os fundos haviam sido administrados, formas de fazer perguntas difíceis em linguagem oficial que pessoas como Linda não poderiam simplesmente ignorar. Ela também me lembrou que perseguir tudo isso exigiria tempo e energia, e significaria manter contato com pessoas que já haviam me mostrado o quanto valorizavam meu lugar. Enquanto conversávamos, percebi que eu não buscava uma cena dramática ou um espetáculo público. O que eu queria era muito mais simples e frio, recuperar o que minha mãe havia destinado a mim e me afastar dos papéis que eles escreveram sem meu consentimento. Justiça para mim seria não mais ficar à porta deles, esperando ser deixada entrar. A advogada me ajudou a redigir cartas e solicitações, aquelas que chegam via correio registrado e exigem assinatura. Imaginei Linda no balcão da cozinha, caneta na mão, assinando um envelope que ela não poderia simplesmente enfiar em uma gaveta. Pela primeira vez, o papel não trabalharia a favor dela. No caminho de volta para casa, pensei em como isso era diferente de tudo que eu sempre fiz com eles. No passado, se havia um problema, eu corria para apaziguá-lo, passando por cada limite com desculpas. Agora, meus passos eram medidos, documentados. Eu não levantava a voz. Simplesmente recusava que a versão deles fosse a única da história. De volta ao meu apartamento, espalhei tudo sobre a mesa, a carta, as anotações do banco, o resumo da advogada. Parecia menos uma situação familiar e mais um arquivo de caso. E confirmava o que meus instintos vinham sussurrando há anos: algumas pessoas são família apenas enquanto se beneficiam do seu papel.
Não contei ao meu pai sobre os compromissos. Não o avisei que documentos estavam chegando, que perguntas estavam sendo formuladas de um jeito que ele não poderia contornar com piadas nervosas ou comentários vagos sobre perdas. Ele escolhera não agir quando o envelope apareceu pela primeira vez. Agora eu escolhi agir sem esperar sua permissão. O silêncio do lado deles ficou mais alto à medida que a semana avançava, pontuado por números desconhecidos ligando em horários estranhos. Deixei cada toque se apagar. Se quisessem conversar de repente, que fosse por escrito. Sob a raiva e a sensação de violação, algo novo começou a surgir. Não era paz, e não era vingança. Era algo mais firme. A compreensão de que eu não precisava continuar correndo atrás de pessoas que já haviam mostrado qual era meu lugar. O que viesse a seguir, eu enfrentaria a partir de uma base sólida, não mais da varanda com uma bandeja de biscoitos nas mãos. Quando as cartas registradas foram enviadas, eu sabia que a calma do lado deles não duraria. Não imaginava uma confissão dramática, apenas o pânico habitual por trás de portas fechadas enquanto tentavam concordar com uma história que soasse menos condenatória. A ligação que finalmente escolhi atender veio do meu pai. A voz dele soava mais fraca do que eu lembrava. Ele disse que havia recebido documentos legais e achava que deveríamos conversar pessoalmente. Nenhum pedido de desculpas, apenas um pedido. Concordei, mas nos meus termos. Eu iria tarde, não para jantar ou comemorar feriados. Nada de fingir que se tratava de uma visita familiar calorosa. Ao dirigir até a casa, percebi que não esperava nada deles. Eu simplesmente chegava. Ele me conduziu ao pequeno escritório ao lado da garagem. Linda já estava lá, rígida ao lado da mesa. Minha irmã pairava no corredor, perto o suficiente para ouvir, longe o suficiente para fingir que não estava envolvida. O arquivo metálico permanecia no mesmo lugar de sempre, onde o envelope da minha mãe aguardava há anos. Deixei meu caderno sobre a mesa e passei pelos fatos. Eu havia acessado a conta que minha mãe abriu. Documentei os saques que começaram após sua morte. Confirmei com o banco que eu era a titular nomeada. Conversei com uma advogada. Não estava pedindo para saber como eles se sentiam. Meu pai não discutiu os números. Admitiu ter visto o envelope anos antes e deixado ali. Falou sobre estar sobrecarregado e confiar em Linda para cuidar das coisas. Uma lista de formas como ele escolheu não ser responsável. A defesa de Linda veio rápido. Ela disse que o dinheiro havia servido para manter a casa funcionando e enquadrou isso como uma necessidade. Antes, eu poderia ter me apegado a essa história para não acreditar que minha própria família poderia me tratar como um item contábil. Agora, soava apenas como alguém explicando por que se sentia no direito de usar o que era destinado a mim. Disse a eles que eu reclamaria o que restava e que estava preparada para solicitar uma prestação de contas completa do que havia sido retirado. Não ameacei. Não levantei a voz. Apenas descrevi o que já estava em andamento. A expressão de Linda se fechou. Ela claramente entendia como isso poderia parecer se alguém visse a papelada. Meu pai finalmente pareceu perceber que a neutralidade tinha sido uma escolha, não uma proteção. Tentou uma vez desviar a conversa para a memória, a risada da minha mãe, antigos feriados. Por anos, essas imagens foram suficientes para me trazer de volta. Agora, apenas destacavam o quanto ele havia se afastado do que ela pedirá naquela carta. Não recitei cada desdém. Mantive simples. A conta existia para mim. Eles a usaram como se fosse deles. A partir de agora, eu lidaria com tudo pelos canais já abertos e, uma vez resolvido, me afastaria completamente. Nada de bater a porta com comida e presentes, esperando ser reintegrada a uma família que silenciosamente me havia excluído. Meu pai e eu trocamos alguns textos rápidos sobre assinaturas e prazos. Ele soava cansado, como se só agora percebesse o custo de escolher conforto em vez de coragem. Linda nunca entrou em contato. O silêncio do número dela dizia mais do que qualquer pedido de desculpas poderia. Do meu lado, a vida começou a parecer minha. Usei os fundos que recuperei da maneira que minha mãe pretendia, como rede de segurança, não como boia salva-vidas. Paguei dívidas, tomei decisões sem me preocupar mentalmente com o que eles pensariam na mesa do meu pai. A dor de ter sido deixada de fora não desapareceu, mas deixou de ser prova de que eu faltava em algo.
Releio a carta da minha mãe com frequência, não para me torturar, mas para me alinhar com a versão de mim em que ela acreditava. Ela pediu ao meu pai para me proteger e me manter perto. Ele não fez isso. Não posso reescrever suas falhas. Mas posso me recusar a continuar parada na porta com que ela se preocupou. As pessoas adoram dizer que família é tudo. Que o sangue deveria valer mais do que qualquer contrato ou extrato bancário. Talvez isso seja verdade em lares onde promessas são cumpridas. No meu, a trilha de papel, a caligrafia, os registros, as assinaturas contavam a verdade que as pessoas à mesa não contariam. Ir embora não parecia vingança. Parecia finalmente escolher a mim mesma, com a mesma determinação silenciosa que minha mãe mostrou quando abriu aquela conta em meu nome. Fechei a porta deles por fora e comecei a me fazer uma pergunta que acho que muitas pessoas carregam em silêncio. Quando aqueles que se dizem sua família mostram que seu lugar é condicional, ficar é realmente lealdade ou apenas mais uma forma de abandono?